Bom dia. Vamos dar início, então, às atividades da quinta semana do farmacêutico. Gostaria de dar boas-vindas a vocês e aos colegas farmacêuticos que estão assistindo pela transmissão online para todo o Brasil. Gostaria, então, de dar alguns avisos antes de começar. Quarta-feira, nós vamos organizar uma reunião aberta do Fórum Estadual de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica, que é uma atividade onde reunimos todas as entidades que defendem os profissionais farmacêuticos. Vai acontecer na quarta-feira, dia 28, a partir das 6h30, um happy hour no Boteco Dona Neuza, na Cidade Baixa. Além disso, ressaltamos que no sábado, dia 1º de outubro, será realizado o jantar da solenidade de outorga do Prêmio Sérgio Lambe e o Jubileu de Ouro, no restaurante Lunar Gastronomia, que fica na Assis Brasil, próximo à sede do Conselho Regional de Farmácia. A cerimônia ocorre a partir das 7h30 da noite, 19h30, e os ingressos custam R$ 75,00, incluindo jantar e bebida. Os convites podem ser adquiridos com a assessoria de comunicação do CRF, basta procurar aqui mesmo pela Diana ou Maribel. Lembramos ainda que o CRF quer ouvir vocês. Estamos pedindo a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito do site do Conselho. Gostaria de apresentar a nossa palestrante, que é uma profissional de alto quilate, a Thaís Teles. Ela vai proferir a palestra Semiologia no Cuidado Farmacêutico. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal de Sergipe e tem mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é consultora ad hoc do Conselho Federal de Farmácia, apoiadora em Cuidado Farmacêutico no Ministério da Saúde e doutoranda no programa pós-graduação em Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal do Paraná, desenvolvendo atividades nas áreas de atenção farmacêutica, farmácia clínica, serviços farmacêuticos clínicos e avaliação de tecnologias em saúde. Queria agradecer, Thaís, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco e desejar um excelente dia para todos. Obrigado. Então, gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer, né, o carinho, o convite. Eu sou sempre bem recebida pelas pessoas daqui, mesmo nos outros lugares, né? E fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Também queria dar as boas-vindas, né, e bom dia também para quem está assistindo pela internet, né? Porque esse evento também está sendo transmitido online. Isso é ótimo. Queria pedir para vocês ficarem à vontade para participar, né? Queria que fosse num formato realmente mais dinâmico, que vocês ficassem à vontade de tirar dúvida. Eu queria ficar embaixo, né? Mas, como está sendo transmitido também online, eu vou ficar aqui, mas sinta como se eu estivesse aí pertinho, tá? Sintam-se à vontade para participar. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que sempre é difícil para mim falar em pouco tempo, que é a semiologia. Na verdade, qualquer assunto é difícil falar em pouco tempo, né? Porque eu falo muito. Mas eu vou tentar transmitir para vocês a base disso, né, nessa manhã. E aí, a partir desses conhecimentos, vocês podem ir tirando dúvidas de algo que não esteja muito claro ou que vocês não lembrem. Pode ser assim? Então, gente, para falar sobre semiologia farmacêutica, é importante a gente entender como que essa semiologia se insere nesse cuidado farmacêutico e por que ela é importante, né? Porque quando a gente fala de semiologia, muitos pensam, mas semiologia não é da área médica, mas semiologia não é da área da enfermagem. Consegue enxergar em todas as áreas, mas fica difícil enxergar na nossa, né? Isso acontece por quê? Porque o farmacêutico acabou, né, profissionalmente se afastando da área da saúde, indo muito mais para a área de tecnologia, ou área de dispensação, área de laboratório, e se afastou do papel do profissional de saúde junto ao paciente. Ele se tornou, muitas vezes, um profissional administrativo, né? E isso é triste, porque muitas vezes, nos locais onde ele atua, precisaria de um profissional que fosse além da logística. Não que a logística não seja importante, na verdade, ela é muito importante. Porque a gente precisa garantir medicamentos de qualidade para os pacientes certos, na hora certa, né? Da forma certa. Só que será que entregar esse medicamento para esse paciente, garantir o acesso desse paciente a esse medicamento é suficiente? Né? Os estudos têm demonstrado que não, na verdade, né?
Existe uma problemática gigante em torno disso, porque, sim, nós precisamos de uma logística adequada para garantir não só a produção adequada de medicamento, mas também a aquisição desse medicamento, armazenamento adequado, sua distribuição e sua dispensação, obviamente. Que é aí onde inicia, né, o processo de clínica, uma dispensação especializada, na qual esse farmacêutico vai orientar o paciente de uma maneira adequada. Quando isso é feito, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, mesmo estando em um local onde é necessário um atendimento, né, individualizado ao paciente, um aconselhamento, isso muitas vezes não é feito. É feita a entrega do medicamento, né? E a semiologia precisa trazer, então, aí, para esse farmacêutico, a importância de investigar o que ele de fato tem, não só para avaliar o que ele precisa, como alguns pensam que é apenas para prescrever medicamentos isentos de pressão, não, mas também para avaliar se é uma reação adversa, para avaliar se aquele medicamento que está sendo dispensado é o que ele realmente precisa. Então, em qualquer serviço no qual esse farmacêutico esteja em contato com o paciente, ele precisa investigar os sinais e sintomas que esse paciente tem, né? Ele precisa saber o que é que esse paciente tem. Porque todo sinal e sintoma pode ser 3 coisas, sempre. Ou vai ser uma doença que esse paciente já tem e está manifestando algum sinal ou sintoma, e você precisa investigar se não é um problema de efetividade do tratamento dessa doença, visto que já foi diagnosticado e está sendo tratado, né? Isso é um ponto. Esse sinal e sintoma, será que é da doença que ele tem? Será que é dessa insuficiência cardíaca, essa tosse? Né? Pode também ser um novo problema de saúde, como muitos acham, né? O paciente chega com tosse, então, toma dropopsina, toma, né? Chega já tratando como se fosse um novo problema de saúde. Poderia ser, mas poderia não ser. Poderia ser também de um tratamento, como uma reação adversa de um captopril, por exemplo. Então, todo sinal e sintoma pode ser uma dessas 3 coisas. Ou vai ser um novo problema de saúde, e esse problema de saúde pode ser autolimitado ou não, né? Pode ser um problema de uma doença que ele já tem, e pode ser um problema de segurança do tratamento também, né? Em termos de reação adversa, intoxicações. Então, eu preciso saber o que ele tem. Ele não pode chegar com dor de cabeça, me pedindo uma dipirona, e eu simplesmente dispensar essa dipirona. Eu preciso aplicar uma anamnese farmacêutica. Thaís, mas sério, a semiologia não é só na consulta, em um consultório? Não. Não. O maior problema hoje na dispensação é esse, porque não é feita a anamnese do sintoma ou do sinal que o paciente está apresentando ali. Então, o paciente já chega pedindo, eu quero um Ambroxol. Toma. E não pergunta coisas, além dos sinais e sintomas que precisam ser investigados, e que eu vou tratar aqui também, que é, será que uma vez que eu descobri o que é esse sinal e sintoma, será que é esse o tratamento melhor para ele? Né? Ele chega lá, eu estou com uma tosse produtiva, estou ali, né? Está falando, eu estou com muita secreção, estou congestionado e estou tossindo bastante. Queria uma acetisteína. Mas eu preciso fazer uma série de perguntas para ele para ver se essa acetisteína não é contraindicada, não é inapropriada, não interage com algo. Tudo isso está dentro do contexto do cuidado farmacêutico. E a semiologia é a investigação dessa tosse, por exemplo. Tá? Então, diante dessa problemática que existe, né, de uma medicação excessiva, né, a nossa população está totalmente medicalizada atualmente. Isso é um problema, porque nem sempre resolveria dessa forma. Vocês já viram aquela cascata, né, que você vai tratando reações adversas com novos tratamentos. Tem até uma charge bem legal sobre isso, que você vai tratando e o paciente fica... E o pior é que eu nem lembro, né, onde tudo começou, porque, na verdade, é bem isso que acontece com nossos pacientes. Ele está com uma tosse por causa de uma insuficiência cardíaca descompensada, começa a tratar qualquer coisa que causa outro problema, e ele trata esse problema como se fosse um novo. E quem que vai investigar tudo isso? Quem que é o profissional para avaliar essa farmacoterapia? Somos nós. Somos nós. O profissional para avaliar a doença, quando se trata de uma doença, é o profissional médico. Só que muitas vezes não é uma doença. Muitas vezes é um sinal e sintoma autolimitado, que não advém de uma doença. Entende? Autolimitado no sentido de que ele não vai evoluir para uma doença, se for tratado adequadamente, obviamente. Né? E aí, será que todos esses pacientes que estão com esses problemas, né? Que estão com esses problemas e estão se medicando, estão indo na farmácia, na maioria das vezes ele tenta sozinho primeiro, tenta com o que já tem em casa, tenta com o que viu na TV, né? Tenta com o que a vizinha falou, tenta com o que usou no outro filho da outra vez e agora eu vou usar nesse, para depois ir lá, né, buscar uma orientação.
E muitas vezes eles vão buscar onde, quando eles já estão desesperados? Nas unidades de saúde, nas UPAs. Eles passam pela farmácia, mas quando não resolvem, eles ficam inchando o sistema com um problema que poderia ser resolvido na farmácia. Poderia não, deveria. A quantidade de pacientes que está com tosse, que vai na UPA, porque não está resolvendo, é absurdo. Que vai na unidade de saúde, é sério isso, sabe? A gente não consegue prestar atenção em uma coisa, porque a gente fica no nosso canto, olhando lá da farmácia. Nossa, quanto paciente. Só que a gente não percebe quantos saem dali, descompensados, porque não resolveu lá, e lotam as filas do sistema de saúde, tirando vaga de pacientes que realmente têm condições graves, inchando o sistema. E um sistema que não dá conta, né, de atender todo mundo. Então, eles ficam totalmente desassistidos, né? E o pior é que, quando ele não vai nesse sistema de saúde, no que diz respeito à consulta, e ele vai lá na farmácia para procurar uma ajuda, muitas vezes ele também não é assistido lá nessa farmácia, entende? Muitas vezes ele não é assistido em lugar nenhum. E esse é o maior problema, né? O que leva a uma morbimortalidade assustadora relacionada a medicamentos, né? O Gabriel está até finalizando o doutorado sobre esse assunto, né, Gabriel? E é um problema muito sério. No Brasil, né, é pior do que na maioria dos países. Muita gente acha, nossa, eu estava vendo os estudos, porque lança muito estudo de fora, né? Mas aí, quando a gente vai olhar a realidade do Brasil, está pior do que a maioria dos países no que diz respeito à mortalidade relacionada a medicamentos. Hoje se gasta mais com esses problemas do que com os próprios medicamentos no mundo, né? No Brasil, vocês vão ter dados, né, em breve. Quanto? 60 bilhões de reais para tratar problemas com medicamentos, né? Porque no Brasil não tem dados de custo relacionado à mortalidade. Até então, né, Gabriel? O doutorado dele trata disso. Então, olhando para o mundo, já tinha uma proporção assustadora de gasto. Além do impacto, obviamente, clínico e humanístico também. Imagina, os pacientes não compensam, eles estão gastando com isso, o sistema também gasta com isso. Não resolve várias outras lacunas desse sistema que precisariam desse recurso para tratar problemas. 40% de quem está na UPA no Brasil hoje é por causa de problema relacionado a medicamento. 40%. Não deveriam estar ali. Não deveriam. Entende? 80% do gasto hospitalar, um estudo um pouco recente disse que isso é subestimado, na verdade. Mas é o dado que nós temos. Chega em torno de 80% do gasto hospitalar para tratar complicações de medicamentos, no que diz respeito à área de medicamentos, né? E isso pode ser subestimado ainda, porque isso é o que é notificado, fora o que nem se registra, né? Fora o que nem se registra. Então, hoje, nós temos um problema de muitos pacientes sendo tratados sem efetividade, porque os nossos diabéticos não estão compensados, os nossos hipertensos não estão compensados, só estão descompensando e tendo mais problema, mais problema, mais problema, mais problema, entende? A gente analisou lá em Curitiba, na amostra que a gente tinha de serviços no SUS, que praticamente todos os pacientes tinham problemas relacionados à farmacoterapia, usando um filtro de polimedicado e pelo menos um fator de risco. Só isso. Se eu pegar uma população de polimedicados e olhar para ela, 99% tem problemas relacionados à farmacoterapia. Como assim? Aí dá um baque nessa hora, né? Porque por que é tão assustador? É um dos principais problemas de saúde pública, mortalidade relacionada a medicamentos. Mas será que quando esse farmacêutico chega e começa a realizar cuidado farmacêutico e resolve esses problemas, e ele é visto como um super-herói, né? Porque, nossa, como assim? Estava todo mundo descompensado e agora está todo mundo compensado. Mas será que essa relação ela existe por consequência? Ou será que a causa dessa mortalidade é a omissão desse profissional que é especialista nisso? Porque vamos ver bem quando começou tudo isso, né? Quando começou a industrialização, o farmacêutico começou a se ausentar mesmo do cuidado com o paciente. Parecia que aquela caixinha tinha todas as respostas, né? E que aquela bula tinha todas as informações, né? E não era bem assim. E ele esqueceu, nesse momento, que o aumento dessa tecnologia em saúde, né? Isso é ótimo, obviamente, mas gerava também riscos. Riscos muito grandes. E aí começou a ver, mas, nossa, olha o que está acontecendo. As pessoas estão morrendo por causa de medicamentos, mas era para cuidar delas.
As pessoas estão tendo mais problemas do que resolvendo o que elas tinham. O que está acontecendo? E aí começou a surgir toda essa discussão de cuidado farmacêutico há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. E está avançando muito rapidamente. No Brasil, inclusive, né? Como vocês sabem, não só a partir das resoluções 585 e 586 do Conselho. Antes disso, né, antes de respaldar isso, a gente já tinha alguns movimentos importantes que estavam sendo feitos aí no Brasil, né, de vários grupos que estavam investigando esse tipo de serviço. E não é moda, né? É algo que é necessário. E é uma necessidade gritante que esse farmacêutico reassuma seu papel junto ao paciente e reassuma o cuidado e a resolução de problemas relacionados à farmacoterapia. Né? Ele é especialista nisso. Se ele não fizer isso, alguém vai ter que fazer. E uma profissão ela só existe se atende à necessidade social. Você fala, Thaís, então todo mundo tá na logística não precisaria estar ali? Claro que precisaria. Porque eu não posso ter o monitoramento do tratamento se eu não tiver um tratamento adequado, de qualidade, não é? Então, sim, eu tenho que ter uma produção adequada, eu tenho que ter uma logística adequada, o que também está com problema na logística. E eu tenho que ter a clínica adequada, entende? Eu tenho que ter o acompanhamento desse paciente, inclusive quando eu dispenso. Quantas pessoas vocês acham que, quando sai da farmácia, investigam o que aconteceu com o paciente? Ou, pelo menos, empodera ele de saber o que vai acontecer? Poucas. O paciente sai dali, seja o que Deus quiser, entende? Ele sai dali com aquela caixinha e, ó, tá contigo agora a responsabilidade. Só que não. Ela tem que ser compartilhada, entende? Tem que ser compartilhada, não só com o paciente, mas com a equipe que cuida dele. Porque o farmacêutico não resolve tudo isso sozinho. Ele precisa trabalhar em equipe. Em equipe. Esse é o segredo, né? Não é o super-herói. É que faltava ele na equipe, né, para resolver o problema que ele é especialista. Né? Então, é importante ter essa visão. E o impacto disso, né? Eu estou trocando, gente, desculpa. E o impacto disso no âmbito clínico, humanístico e econômico, porque o meu é o contrário, mas desculpa. Então, qual é o propósito desse farmacêutico no cuidado ao paciente? Qual o propósito dele? O que é que ele visa? Né? Porque a gente sempre fica perdido. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? A gente investigava assim, com os farmacêuticos o que eles estavam fazendo no local onde eles trabalhavam, qual a importância que eles viam dele ali e o que eles faziam que eles achavam que era papel só deles, que ninguém poderia fazer além dele. Sabe o que eles respondiam? Nas UPAs, nas unidades de saúde, nas farmácias e drogarias, na farmácia popular, no CAPS. Sabe o que eles respondiam quando eu perguntava isso? Nada, não tem nada que eu faça aqui que ninguém possa fazer. Tudo que eu faço aqui eu posso ser substituído. É o porquê? Porque eu olho ali como está o termômetro da geladeira, aí eu organizo aqui. Aí, e a aquisição? Não, a gente nem pode mexer muito na seleção, é isso aqui, ó, eu nem posso também, não tem recurso, e quando eu tenho também... Era isso que eles faziam. Falei, e o que você acha que você pode fazer a mais? O que está faltando? Entende? E o pior é que eles não conseguiam enxergar, porque a nossa formação deixa isso muito falho. Quem aqui, a maioria está na graduação ainda? Levanta a mão quem ainda está na graduação. Tá. E quem já finalizou, levante aí, por favor. Tá meio a meio? A maioria que finalizou. Excelente. Quantos de vocês, incluindo quem está na graduação e quem não está, já viram a disciplina de semiologia? Levanta aí a mão, por favor. Pouquinhos, né? Bem poucos. Essa é a realidade no Brasil, imagina. Né? É a realidade, a nossa formação também está falha. Então, muitas vezes, a gente tem que ficar correndo atrás do prejuízo. Né? A farmácia está sempre assim, né? Sempre assim. Tentando achar a necessidade social que ela quer atender na sociedade, sabe? Está ali na cara dela. Mas... E aí a gente fica tentando ser pato, né? Nadar, andar, correr, voar, mas nada bem. Não faz nada disso bem. A gente faz tudo, mas anda meio assim, né? Voa meio baixo. Então, assim, o que eu quero falar aqui é que é importante finalizar o processo de cuidado do paciente. Ele se inicia com a produção do medicamento, com as pesquisas, mas ele não acaba na entrega. Né? A gente precisa dar continuidade, seja
o próprio farmacêutico que iniciou a logística, porque às vezes é a mesma pessoa, né, que está na logística e na clínica, ou seja, outro, que vai dar continuidade a partir dali. Mas esse processo de cuidado tem que ser concretizado de forma integral, né? Então, nessa parte do cuidado farmacêutico, qual é o nosso objetivo? É garantir uma farmacoterapia ideal. É garantir uma farmacoterapia que eu atenda, né, todos os pontos da necessidade desse paciente. Então, que ele não utilize nenhum medicamento que seja contraindicado ou inapropriado ou desnecessário para ele, né? E que ele utilize tudo que ele precisa. Ou seja, que ele não tenha nenhum problema não resolvido, não tratado, né? Além disso, eu preciso garantir que esse paciente ele tenha uma boa adesão. E ter uma boa adesão não é garantir que ele cumpra. É mais que isso. É garantir que ele compreenda, que ele concorde, que ele seja capaz de cumprir, porque às vezes ele compreende e concorda, mas não consegue. E aí sim ele cumpra. Entende? Então tem que ser pactuado com ele tudo isso. Ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Ah, mas ele é leigo, quem disse sou eu. Então, olha, seu João vai tomar assim. Não. A gente costuma generalizar, mas quem que vai tomar? Não é seu João? Então vamos conversar com o seu João para ver o que ele acha, né? Então a gente se perde um pouco nessa adesão aí. A gente se perde bastante porque a gente acha que o paciente tem que cumprir, né? Que é aquela diferença entre o compliance, né, a complacência. Vocês viram essa evolução desses termos? Não sei se vocês chegaram a ver. Mas só para comentar rapidamente, no início a gente entendia a adesão como compliance lá, né? O complacência. Que você chega, o profissional de saúde vai dizer o que o paciente faz, ele olha e sai. Isso depois avança, né, para um termo que você vai ter aderência. Que você vai ter o paciente aderindo porque alguém disse como ele fazer e por que ele vai fazer. Mas a gente quer mais que isso. A gente não quer só compliance e aderência. A gente quer concordance, né? Quer que ele concorde também. Então, ele precisa compreender, saber como funciona, ser capaz de seguir isso, mas também concordar, sim. Tem que perguntar para ele o que ele acha. E, para isso, você tem que ensinar ele sobre o tratamento dele. E aí você garante uma adesão adequada. A efetividade desse tratamento, porque uma vez que ele conseguiu sair dali com o tratamento, né, que era o mais indicado para ele até o momento, porque na hora que eu escolho um tratamento para o meu paciente, eu estou me baseando em eficácia e não em efetividade. Eu começo a ver efetividade depois que ele começa a usar, porque Dona Maria é totalmente diferente de seu João, né? Porque eficácia é você comprovar que um tratamento ele é eficaz em condições controladas. Então, eu tenho um estudo, eu estou controlando a situação, eu tirei os pacientes que teriam problemas com esse tratamento, tirei aqueles que interagem, tirei os que... né? E isolei, entreguei, muitas vezes, o tratamento a ele. É diferente de efetividade, que é o efeito do medicamento no mundo real, né? Considerando a idiosincrasia de Dona Maria, considerando que Dona Maria tem outros problemas de saúde, considerando que ela tem outros medicamentos que ela usa, considerando que ela tem um padrão de adesão X. Então, além de eu ver se foi o melhor tratamento lá em cima, seja avaliando uma prescrição, seja selecionando e prescrevendo, né? Se for isento de prescrição médica, da mesma forma, eu tenho que avaliar a efetividade. Então, ela não vai sair dali com aquele Ambroxol e eu não vou nunca mais saber o que aconteceu com ela. Thais, então eu vou ter que ligar para todo mundo. Não, existem formas de avaliar esse resultado, inclusive empoderando o paciente de saber o que fazer se não resolver em X tempo. Mas a gente vai discutir isso também. E a segurança, né? Porque uma vez que o tratamento está atingindo as metas, e essa meta pode ser o controle de uma glicemia, o controle da pressão, quando se trata de condições crônicas, mas também pode ser a resolução de um sintoma, tá? A cura de um sintoma, né? Se for autolimitado. Ok até aqui? E aí eu preciso ver se tem reações adversas, intoxicação, se tem algum problema de saúde sendo agravado com esse tratamento ou se está surgindo um novo problema de saúde a partir dele. Ok? Vocês querem comentar alguma coisa? Por enquanto, não? Então, para atingir esse objetivo, né, de garantir essa farmacoterapia ideal no que diz respeito ao cuidado farmacêutico, nós temos os serviços farmacêuticos clínicos, né? Que são serviços inspirados, né, na filosofia de prática da atenção farmacêutica
e que concretizam, então, o cuidado farmacêutico, né, por meio de serviços. Esses serviços visam não só a melhoria do processo de uso de medicamentos, mas também dos resultados em saúde desse paciente, todos eles, tanto clínicos como humanísticos, como econômicos. Porque eu quero que o meu paciente consiga, né, ter uma boa qualidade de vida, consiga ter aquela condição controlada e não tenha prejuízos, né, que prejudiquem as outras partes da vida dele financeiramente, né? Então, eu preciso achar o equilíbrio entre essas três coisas, garantindo, então, melhores resultados em saúde e melhor qualidade de vida para esse paciente. Tá? Mas não sozinho, em conjunto com o paciente e com os outros profissionais de saúde que também cuidam dele. Né? Vou ter que entrar em contato com o médico que cuida dele, com o nutricionista, se for necessário, psicólogo, né? E assim por diante. E quais serviços são esses? Né? O Conselho Federal de Farmácia está elaborando, né, um documento de harmonização de conceitos nessa área. E, segundo esse documento, né, que vai ser lançado em breve para vocês, entrou em consulta pública por um tempo, tá? Não sei se alguns viram, né? Ele conseguiu compilar todos os serviços farmacêuticos clínicos que existem e conceituá-los, né? Definir claramente o que seria cada um desses serviços. Esses serviços incluem o rastreamento em saúde, né? Aquele momento no qual o paciente não tem um diagnóstico de uma condição, mas você rastreia para encaminhar para um diagnóstico se for necessário, né? Isso é muito importante. Por exemplo, no diabetes, a maior parte dos diabéticos não sabem que são diabéticos. Quase metade, na verdade, não é a maior parte, não. Quase metade. Imagina. Né? Me assustou quando eu vi esse dado, porque eu fiquei, nossa, então se não tiver um serviço de rastreamento, eles não vão nem saber. Pensem em vocês. Vocês são profissionais de saúde, né? Ou quase profissionais de saúde, né? Aqueles que ainda estão se formando. Mas já são. Imagine quantas vezes vocês vão no médico por ano. Né? Sendo bem sinceros com vocês mesmos. Eu mesmo vou pouco. Vou pouco. Imagina o paciente que nem entende sobre isso, né? Questão da saúde dele. Muitas vezes já tem um processo bem difícil de aceitação lá naquela unidade, de acesso àquilo, né? Passa 6 horas esperando para ser atendido. Quando consegue ser atendido? Ou 2 anos numa fila para conseguir ir num cardiologista, entende? E se perder já era, né? Imagina essa pessoa, quantas vezes ela vai no médico. Agora, quantas vezes ela vai na farmácia? Muitas vezes. Muitas. Muitas. Então, se você consegue realizar alguns desses serviços no local onde você atende, porque depende de que local é esse, né? Você já vai estar resolvendo esses problemas relacionados à farmacoterapia. Esse é o nosso papel, realizar esses serviços. E o rastreamento em saúde inclui esse ponto aí, dos pacientes que não possuem diagnóstico, subdiagnosticados, né? Ok? Então, você consegue rastrear e ver pela glicemia capilar, por exemplo, dele, que tem um problema ali. E aí, quando esse problema persiste, você precisa encaminhar, ok? A educação em saúde, que aí é todo o processo de orientação desse paciente. Oi, sejam bem-vindos. Bom dia. A dispensação farmacêutica, que você vai fazer a entrega desse medicamento com orientação e com acompanhamento de todo o entendimento desse paciente, né? Se ele realmente está entendendo o que você está dizendo. Não perguntando assim, entendeu, seu João? E ele, com medo, né? Não, é pedindo, seu João, agora que eu te expliquei, o senhor se importaria de me contar como que o senhor vai usar? Só para eu ver se eu fui clara, para eu ver se eu não esqueci de te contar nada. Pega essa responsabilidade para você, porque é sua, né? Não é de seu João. Você que precisa garantir que seu João entenda. Mas peça para ele repetir, peça para ele te contar. Porque muitas vezes ele até acha que entendeu. E às vezes ele fica com medo de incomodar. E aí é onde começa a maior parte dos problemas, né? Porque hoje, o maior problema que nós temos é a adesão. Né? 80% da nossa população não adere. Ou porque toma mais, ou porque toma menos, ou porque toma errado, ou porque não toma, ou porque toma sem poder tomar, né? Automedica de forma incorreta. Então, 80%. E se você pega a população idosa e polimedicada, ixi, ele piora ainda mais tudo isso. E o segundo principal problema é a prescrição. Né? É a prescrição. Nos dados lá, que a gente analisou nessa amostra que eu contei para vocês, do SUS, né? Quase todos os pacientes tinham problema de adesão, ok.
Mas aí você achava, tá bom, todo mundo sabe disso. Mas aí eu resolvo só com o paciente. Mas aí quando você olhar as prescrições, quase 60% estava incorreta, entende? Aí você pensa, nossa, o outro profissional que prescreveu, olha o que ele fez. Não. O problema também é seu, porque você devia ter visto, entende? Você devia ter colaborado com esse profissional. E ainda mais sendo na tua área, que você pode ajudá-lo com a perícia que você tem em farmacoterapia. Então, avalie e colabore. Porque é muito fácil ficar apontando o dedo para o outro, né? Mas, na verdade, os culpados são todos os envolvidos no processo de cuidado desse paciente. Todos. Todo mundo que passou por ele e não viu os problemas que ele tem se tornam cúmplices. Entende? Então, vamos cuidar de verdade. Que a gente também é responsável por ele. A monitorização terapêutica, né? Que, inclusive, aqui é um ponto muito de referência no Rio Grande do Sul, né? Com o ambulatório de anticoagulantes, que é feito toda a monitorização também terapêutica desse paciente, é bem legal. Né? Vocês, não sei se todos conhecem, mas vale muito a pena, né, conhecer. Deve ser bem legal. Eu queria conhecer pessoalmente, inclusive. A gestão da doença, né, que é aquele processo no qual o farmacêutico vai acompanhar uma doença específica do paciente. Isso está sendo bem alto com programas de perda de peso, por exemplo. Você vai tratar a obesidade ou o sobrepeso desse paciente de maneira, né, pontual. Aí você fala, Thais, mas aí vai tratar só a obesidade por ser uma gestão de doença? Não, teu foco é a obesidade, mas se você não compensa o diabetes, o hipotireoidismo, a síndrome do ovário policístico dele vai ficar bem difícil, né, controlar. A depressão, a insônia. Então, o conjunto de fatores que são doenças e medicamentos que também influenciam na sua obesidade também vão ser tratados, mas vocês concordam comigo que o foco aí é uma doença? Então, é diferente de um serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, no qual esse paciente vai ser acompanhado integralmente, né? Todos os problemas que ele tiver, eu não vou focar em um. Apesar de olhar ao redor desse um, tá? Mas eu não vou focar em um, eu vou olhar para todos de maneira sistemática, ok? A revisão da farmacoterapia, que ela pode envolver desde a prescrição, né? Que eu vou olhar e validar essa prescrição, né? Como também na adesão, olhar se o paciente está usando corretamente, como avançar para a revisão da farmacoterapia clínica, que a gente chama, que é quando você olha os resultados do paciente, como que estão os exames. E aí você avança para além de necessidade, que você avalia pela prescrição, adesão, você avança para efetividade e segurança. Ok? Conciliação ou reconciliação, né, terapêutica, que aí você vai ajustar todo o tratamento desse paciente no que diz respeito aos diferentes pontos e níveis de atenção à saúde que ele é atendido. Então, muitas vezes o paciente vai em vários médicos e esses médicos não sabem o que o outro prescreveu, o paciente não conta, às vezes não tem a oportunidade de relatar. Fora o que o paciente toma em casa, né, por conta própria. Isso, uma coisa, entre pontos de atenção à saúde. E a outra coisa é entre níveis de atenção à saúde. Imagina quando esse paciente interna, né? Quando ele sai, ele já saiu com outros problemas, com outros tratamentos. Ele fica sem saber se ele toma o que usava em casa, se ele toma o que usa em casa e o que tem agora, se ele toma só o que tem agora. Ele fica perdido, entende? Ele fica perdido. E é assim, ó, ele sai de um ponto para o outro, pulando abismos, viu? Tu acha que é pela ponte? Ah, meu filho, ele vai e se joga. Porque quando ele chega lá, ó, na básica, ninguém nem soube que ele estava aqui no hospital. Entende? Quando ele chega lá na UPA, ele passa assim, ó, sabe? Ninguém nem vê. E aí precisa existir uma rede entre esses pontos e níveis de atenção à saúde. Tá? E você pode ajudar na construção dessa rede fazendo assim. Ó. Né? Que é o quê? Reconciliando. Então você vai olhar o que esse ponto fez e o que esse fez e chegar em um consenso. Né? Em uma lista atualizada de medicamentos e correta. É um serviço muito importante. Muito mesmo. Todos eles são, né? A conciliação é importante para formar essa rede. A revisão da farmacoterapia está incluída em alguns aqui também. E o informe suporte à equipe, que é quando você vai, então, orientar esses profissionais de saúde que cuidam do paciente, mas não sobre um paciente específico. Né? Porque quando eu estou acompanhando o paciente, né, e eu vou e faço uma intervenção, mando uma carta sugerindo uma alteração sobre aquele tratamento, eu já estou dando um informe à equipe, tá? Não estou dizendo que não, eu estou colaborando com essa equipe. Só que você pode fazer além disso. Você pode fazer informes para a equipe que atingem pacientes além daquele, atingem outros, por exemplo. A gente percebeu em Curitiba que estava tendo muita prescrição de losartana com enalapril. E é uma duplicidade terapêutica, né?
visto que essas duas classes não trazem benefício adicional quando associadas, né? Então, as duas atuam no sistema renina-angiotensina, não tem justificativa, né? Por um tempo até se investigou a questão, mas quando tem proteinúria, quando tem... Não, né? O FDA já deixou muito claro que é uma duplicidade terapêutica, inclusive a farmácia popular nem libera, né? Só que aí isso estava sendo uma insistência lá. Nossa, em massa, todo mundo chegava com essa mesma prescrição, né? E aí a gente teve que intervir, não sobre Dona Maria, o médico Dona Maria, o médico... imagina. A gente fez um trabalho em massa, Informe e Suporte aqui, divulgou informação científica, fez um material impresso, enviou para todo mundo e monitorou se as prescrições mudaram, e elas mudaram. Algumas aparecem ainda, ali, outra ali, e aí você intervém. Mas é um trabalho importante também de ser feito. Isso pode ser feito por comitês de uso racional de medicamentos, discussões com a equipe, reuniões para discussão de caso, entrega de material científico, que é a divulgação científica, tá? Porque todo mundo fica em dúvida, né, desse serviço aqui, que não atua diretamente para um só paciente, para vários. E o manejo de problemas de saúde autolimitado, que entra muito no que a gente vai discutir da semiologia, visto que esses serviços eles são híbridos, né, gente? Queria que ficasse claro isso aqui. Por exemplo, quando você está fazendo um acompanhamento farmacoterapêutico, muitas vezes você precisa rastrear um problema ali que está acontecendo com o teu paciente. Você vai educar ele, obviamente, sobre problemas de saúde, sobre os tratamentos. Se ele aparecer com um problema autolimitado, você vai fazer a gestão desse problema, daquela tosse. Vocês concordam? Se ele está sendo atendido em vários lugares, você está acompanhando ele, você vai conciliar o tratamento dele. Depende de qual é a necessidade de saúde do teu paciente. Então, muitas vezes, a necessidade de saúde dele vai ser resolvida com mais de um desses serviços, não um apenas. Tá? Ok? E aí, nós temos duas resoluções importantes, né, que precisam ser lidas e interpretadas de maneira adequada, porque está tendo problemas sérios de interpretação dessas resoluções, e são o caos, né? Porque, imagina, algo que é para avançar, né, para fazer nossa profissão avançar e unir forças não só entre a gente, mas com profissionais de saúde que querem cuidar do paciente. Está desagregando, né? Está gerando problemas dentro e fora da classe, por problemas de interpretação e de conduta, né? Porque você pode, para desenvolver competências adequadas para o profissional de saúde, você pode, sim, ensiná-lo, ou seja, desenvolver conhecimentos, treiná-lo, desenvolver habilidades. Agora, você também precisa trabalhar com ele as atitudes, né? Porque você não precisa só de conhecimento e de habilidade, tem que ver a conduta, a postura desse profissional, né? E isso é um problema sério. Então, seria muito importante que a gente tentasse multiplicar isso, né, que a gente está discutindo aqui, porque para que a gente cuide de verdade, aplique de verdade o cuidado farmacêutico, é importante entender a base legal disso tudo, porque o farmacêutico ou é 8 ou é 80, né? Ou ele não faz nada no que diz respeito à clínica, tá, gente? Eu não estou dizendo que os farmacêuticos por aí não estão fazendo nada, estou falando da clínica. Então, ou ele não faz nada, tipo, dispensa um acetostina sem nem sequer perguntar se o paciente tem úlcera, né? Tipo, uma perguntinha, né? Que faria muita diferença na vida do paciente, mas ele não pergunta, ele simplesmente entrega, né? Ele sai dessa posição para querer dispensar antibiótico de forma, né, porque está chateadinho, porque não pode, né, dispensar antibiótico como antigamente. Está chateado porque eu queria mudar a dose da minha insulina, a insulina do meu paciente, eu não posso. Como assim? Eu tenho que pedir, eu não tenho autonomia. Meu filho, como que você vai ter autonomia se você não demonstra a sua importância? Eu gostaria também de conseguir ajudar um pouco, muito mais, né? Não um pouco mais, muito mais a gente poderia ajudar se a gente tivesse autonomia, imagina. Quando eu quero ajustar uma dose de insulina do paciente, eu tenho que esperar ele ir na endócrina e voltar. Imagina a fila que é para chegar lá. E aí eu envio para a unidade de saúde, mas a unidade de saúde não quer alterar a prescrição do especialista. Mas para que ele consiga o especialista, tem que esperar horrores. E eu fico, né? Claro que eu gostaria de ter autonomia segundo o protocolo, que é o que a 586 quer trazer também. Além da prescrição de medicamentos isentos de prescrição, né? A 586, ela também quer trazer essa discussão da prescrição colaborativa, né? Complementar, que é você fazer acordo com outros profissionais de saúde mediante protocolo, para que você possa ajustar os tratamentos do teu paciente. Imagina que lindo, né? Isso acontece aqui, né, Gabriel, no uso anticoagulante já. O farmacêutico tem autonomia segundo o protocolo de ajustar a dose da varfarina, não é? Isso é bem legal? Isso seria o mundo ideal. Só que os farmacêuticos desse ambulatório conquistaram esse espaço mostrando a importância deles.
Obrigada. Tava dando para me ouvir? Tava? Que bom, porque eu não tinha percebido que estava baixo. Eu grito, né? Então, assim, eu vou falar baixo agora para não... Então, é importante perceber que esse farmacêutico ele só vai ter autonomia quando ele demonstrar que ele pode fazer isso e que ele faz bem feito. E que ele não está ali para competir, entende? Ele está ali para complementar, para unir força. Porque muito farmacêutico fala, né, que não é aceito, que os outros profissionais disputam com ele, mas, na verdade, quem está disputando é ele. Porque ele nunca colaborou com aquele profissional, nunca apareceu, mas agora ele apareceu e é o herói. E me escutem, por favor, daí de baixo. Não. Não. Eu já ouvi muita coisa quando eu tentava intervir, né? Mas eu não culpo nenhum dos profissionais que me falaram aquelas coisas ou que duvidaram de mim, porque eu nunca estive lá. Eles só vão saber quem eu sou como profissional quando eles me conhecerem como profissional. Então, foi mostrando, entende? A mesma coisa se trata dessas resoluções. Enquanto a gente não mostrar que a gente está ali para colaborar ao invés de disputar, que a gente está ali para complementar ao invés de sobrepor funções, e que a gente está ali em prol de um paciente, não por disputinha de classe ou de ego, ou de... Não, a gente está ali por algo que é comum a todas essas profissões, que é o cuidado desse paciente. E como que pode ser feito da melhor forma? Porque lacuna nesse cuidado tem um monte. Mas o farmacêutico, ao invés de assumir a lacuna que ele é responsável, ele fica tentando sobrepor as que existem. Tentando ser o que ele... Né, profissionais frustrados, tentando ser outros profissionais. E isso a gente não pode deixar acontecer. Né? Então, é importante ler a 586 e a 585. A 585, ela trata das atribuições clínicas do farmacêutico, né? E a 586 da prescrição farmacêutica. Tá? São duas resoluções bem importantes. Não esquecendo também da Lei 13.021, né, gente? Que é muito importante, que aí respalda algo que era para ser óbvio, né? Que é que a farmácia é estabelecimento de saúde. Mas que bom que agora nós temos uma lei, né? Que bom, para dizer algo que já era para ser. Para dizer algo que já era para ser. Porque já era para ser um estabelecimento de saúde, imagina? Não estou vendendo sapato. Estou vendendo algo que vai levar risco para o meu paciente. Risco de vida, né? E que pode salvar a vida dele também, se for adequado. Quando a gente fala de sinal e sintoma para fazer manejo, eu só posso fazer o manejo de sinal e sintoma de forma independente se ele for autolimitado. Eu não posso fazer o manejo de uma tosse sabendo que ela vem de outra condição. Eu tenho que manejar a condição que está trazendo essa tosse. Ah, está descompensada a asma. Então, ajusta a asma. Só que o que é feito é o quê? Deixa lá o tratamento da asma como está e fica medicando esse paciente para tratar a tosse. Isso está incorreto. Então, a gente vai fazer manejo de sinal e sintoma de forma isolada quando ele for autolimitado, né? E eu coloquei aqui o conceito desse serviço. Né? Que é quando você vai fazer, então, a avaliação desse paciente, a anamnese farmacêutica, né? Aplicar os conhecimentos de semiologia para resolver problemas que são autolimitados, que não advêm de outros, né? Vêm de saúde diagnosticados, não advém de uma doença, né? E normalmente, por curto período, apesar de alguns serem em longos períodos. Quais são, Thaís? Alguns exemplos. Então, dor de cabeça, tosse, diarreia, constipação. Todos esses são problemas de saúde autolimitados se não forem relacionados a uma doença. Porque eu posso ter tudo isso relacionado à doença, não posso? Mas eu também tenho outros que são mais longos. Por exemplo, acne, onicomicose, entende? Porque se eu tenho doença fúngica, né, tópica, a maioria das vezes ela não dura muito tempo, né? Mas quando é uma onicomicose, pode durar 1 ano, até mais, o tratamento, né? Então, depende. Então, nem sempre aquela tabelinha de tipo, passou de 7 dias ou de 14 dias, não é autolimitado. Não é bem assim. Depende. Tá? Porque tem alguns problemas de saúde que duram mais que isso. Tá? Como a acne e a onicomicose são 2 exemplos. Mas a maior parte deles é por curto período. E todos eles tendem a evoluir para a cura. Tá? Todos. Eles não vão evoluindo para uma doença, eles vão evoluindo para a cura, se tratados adequadamente, sim. Ok? Então, para resolver esses problemas, nós temos aí a semiologia farmacêutica, para resolver problemas relacionados a sinais e sintomas, sejam eles de novos problemas de saúde, como
esse caso dos autolimitados que eu citei, sejam eles, esses sinais e sintomas, de doenças que o paciente já tem, sejam eles de um tratamento que ele faz uso e que está tendo reações adversas decorrentes disso, tá? E essa semiologia, então, ela avalia esses sinais e sintomas para avaliar se esses problemas estão relacionados a uma dessas três coisas. Se esse sinal e sintoma, ele é realmente, se essa tosse é realmente do captopril, se essa tosse é realmente da asma, ou se essa tosse é autolimitada e eu vou tratar com a dropropizina, por exemplo, se ela for seca. Entende? Então eu preciso saber o que é essa tosse. E é por meio da semiologia que eu vou fazer isso. Mas a semiologia não envolve apenas a anamnese do paciente, porque muita gente acha que é isso, né? Ah, então eu vou investigar ele e pronto. Não. Vai além disso, porque muitas vezes você precisa de exames, sejam eles físicos ou laboratoriais. Muitas vezes você precisa de uma anamnese mais completa relacionada a exame de imagem, que você vai ter que avaliar, né? Não para diagnosticar, mas para excluir sinais de alerta. Porque se você tem sinal de alerta presente, que é o quê? Algo que indique que não é autolimitado, você tem que encaminhar para o médico, para ser feito o diagnóstico. Então você precisa investigar essas coisas, tá? É importante. Ok até aqui, gente? E a gente fala o tempo todo de semiologia, né? Estudo de sinais e sintomas, estudo de sinais e sintomas. Mas vocês lembram a diferença entre sinais e sintomas? Sim? Alguns sim? Sim? Vocês estão participando pouco, estão tímidos? Quem quer me contar a diferença entre sinais e sintomas? Não? Vocês estão quietos, é? Tá bom. Mas vocês sabem. Só estão com vergonha de falar daí de longe, né? Então, assim, o sinal, gente, é tudo que o paciente, né, tá apresentando que possa ser mensurado ou observado, né? Não é só mensurado, não. Eu posso observar o sinal como uma mancha, como um edema, né? E eu posso mensurar um sinal, como a pressão arterial, né? O valor pressórico, por exemplo, desse paciente, uma glicemia, uma temperatura, tá? Tudo isso eu posso estar avaliando. E os sintomas é tudo que o paciente te relata. Então, são as queixas dele, né? E são, então, influenciados pela percepção desse paciente, entende? Qual é a percepção dele sobre isso? Por exemplo, a dor. A mesma dor para nós, mulheres, né, pode ser absurda para os homens, né? Porque tem uns estudos que demonstram que a mulher tolera 8 vezes mais dor, né, que os homens. Então, imagina, se você perguntar a mesma dor para os dois, o relato vai ser diferente, porque muda a percepção. Foi só uma brincadeira de homem para mulher, tá? Porque imagina, tem homem que é muito forte, tem mulher que é muito fraca também para a dor. Mas o que eu quero dizer é que muda de pessoa para pessoa. Todo sintoma muda, varia. Entende? E o relato do teu paciente também varia, porque ele pode dizer, eu estou empanturrado. Vocês sabem o que é empanturrado? Aqui usa esse termo? Então, mas o paciente pode estar dizendo isso porque ele está com indigestão, porque ele está com dor de estômago, porque ele está com azia, porque ele está com gases. Ele pode dizer por diversos motivos. Eu achava que eu sabia que era empanturrado, mas segundo a minha percepção. Entende? Mas quando o paciente te fala, não necessariamente é aquilo. Às vezes ele fala, eu estou com dor. E não é dor. Entende? Tipo, é a percepção dele. Então, o sintoma precisa ser investigado de uma maneira muito individualizada, dentro do contexto do paciente. Porque, às vezes, um termo para ele significa outra coisa, às vezes a forma que ele interpreta é outra coisa. Um problema muito sério que tem é essa questão da queimação, né? Eles falam de queimação. Muitas vezes ele não consegue identificar que essa queimação que irradia pode ser um sintoma relacionado ao infarto. E ele chega lá pedindo antiácido, pô. E o farmacêutico dá antiácido a ele. Entende? E isso é um problema. Então, eu preciso avaliar esse sintoma. Como assim? Como que é? E vai por onde? Mas fica só aqui. E como que tem dor junto? Então, você vai precisar investigar para ver se é realmente isso. Então, só ter muita cautela com o sintoma. Sinal também, né? Mas sinal, ele é mais... né? Na maioria das vezes, ele é objetivo. Né? Então, você pode ter também sinais subjetivos que o paciente te relata. Então, ele te relatou que tem uma mancha. Mas você não olhou. Você não olhou, porque estava numa região que ele não quis te mostrar, não dava para ver. Ele vai te descrever. É subjetivo, entende? Eu não posso determinar uma conduta com base nisso. Imagina. Eu tenho que ver. Eu posso estar passando algo que seja totalmente diferente do que ele está me dizendo.
Ou ele fala, minha pressão está dando muito alta. Nossa, eu vejo lá em casa e eu me basear nisso. Mas eu não sei como está o aparelho dele, eu não sei como ele mediu, eu não sei... Entende? Eu preciso confirmar. Tá? Então, mesmo quando são sinais que ele te relata, né, de forma subjetiva, você precisa confirmar. E aí, quando o farmacêutico aplica esses conhecimentos de semiologia para resolver o problema que é a responsabilidade dele, que é morbimortalidade relacionada a medicamentos, aí é a semiologia farmacêutica. Porque o médico, ele realiza a semiologia para quê? Digam aí para mim. Qual é o objetivo? Isso, diagnóstico, né? Ele realiza tudo isso que eu contei para vocês, da anamnese do paciente, do exame físico, olha os exames laboratoriais, às vezes de imagem se for necessário também, complementares, né? Para avaliar uma doença, né? Para avaliar uma queixa do paciente. O foco dele é no problema de saúde. E o nosso foco qual é? A gente vai realizar a semiologia inteira também para diagnosticar, como muitos estão achando por aí. Para que é? Isso, para adequar a farmacoterapia, né? Para avaliar o resultado dessa farmacoterapia. Para avaliar se tem problemas relacionados a essa farmacoterapia. E esses problemas podem, sim, ser sinais e sintomas. Podem ser sinais e sintomas pela falta da farmacoterapia, por ela estar ocasionando isso, ou por ela estar sendo insuficiente porque não é efetiva. Entende? Ou até mesmo porque o paciente está usando errado. Então, entra naqueles 4 pontos. Na necessidade, na adesão, na efetividade, na segurança. O sinal e sintoma pode estar em algum daqueles pontos. E se tiver, você, farmacêutico, vai identificar pela semiologia. Avaliação da farmacoterapia. Tá? E aí, é importante avaliar todos esses dados que eu falei para vocês, de subjetivos e objetivos, né? A fim de avaliar qual dessas coisas está acontecendo. Como eu disse, os sinais e sintomas eles podem ser novos problemas de saúde, indicadores de efetividade ou problemas de segurança. Eu preciso saber o que é. Para isso, eu preciso de tantos dados subjetivos como objetivos. Entrando num fluxo, o Conselho Federal de Farmácia propõe um fluxo que vai... Eu sei que aqui está pequeno, mas eu vou entrar nessas etapas, tá? Eu só botei inteiro para mostrar o tamanho do processo. Que vai desde o acolhimento da demanda, passa por uma anamnese farmacêutica e avaliação de parâmetros, que inclui desde a identificação dos problemas de saúde desse paciente, as necessidades dele, avaliar se existem fatores que sejam modificadores de conduta, né, que são aqueles que a gente determina situações especiais, que a gente chama. Então, quais são os fatores que levam a uma escolha diferente dessa farmacoterapia? E quais são as possibilidades de conduta que eu tenho? Então, a partir do acolhimento de uma demanda, e esse acolhimento pode ser porque o paciente chegou te pedindo ou porque você identificou, tá? Essa demanda, essa tosse, essa dor de cabeça, por exemplo, você faz a anamnese farmacêutica. A partir dessa anamnese farmacêutica, a avaliação de parâmetros, né? Exames físicos laboratoriais e tudo mais, você vai, então, avaliar qual seria o melhor plano de cuidado para ele. Esse plano de cuidado vai incluir sempre a possibilidade de 3 condutas, né? Porque quando a gente fala de prescrição farmacêutica, todo mundo acha, primeiro, que é um serviço, e não é. A prescrição farmacêutica é o ato de documentar uma intervenção. Eu posso ter prescrição farmacêutica em qualquer serviço. Se eu fiz um rastreamento em saúde, encaminhei o paciente com o médico por meio de uma prescrição de um encaminhamento, é uma prescrição farmacêutica. Se eu fiz lá na educação em saúde uma prescrição de uma medida não farmacológica para ele resolver um problema dele, é uma prescrição farmacêutica. Se lá na minha revisão de farmacoterapia, no meu acompanhamento farmacoterapêutico, na minha reconciliação, eu fiz uma carta sugerindo alteração do tratamento, é uma prescrição farmacêutica de encaminhamento. Se eu prescrevo um tratamento para aquela tosse, né, autolimitada, para aquela dor de cabeça autolimitada, com medicamento isento de prescrição médica, é uma prescrição farmacêutica. Só para que isso fique claro, né? Agora eu estava respondendo a aluna que estava me perguntando isso. E a prescrição farmacêutica é que tipo de serviço? Na verdade, ela é o ato de documentar a intervenção que esse profissional, né, vai tomar, né, uma conduta em qualquer serviço. Tá? Então, esse plano de cuidado vai incluir não só os encaminhamentos necessários, seja para profissionais de saúde ou serviços de saúde, mas também medidas farmacológicas e não farmacológicas. Todas essas 3 condutas, né, podem ser documentadas por meio de uma prescrição.
O que a gente quer é que devam ser documentadas. Porque algumas pessoas me perguntam isso também. É obrigatório que eu prescreva? Não ainda. Entende? Não é obrigatório. Tipo, você pode continuar indicando, entregando. Entende? Só que aí, que hora que avança? Entende? Que hora que avança? Porque eu fico pasma quando eu ouço assim, farmacêuticos mesmo falar o seguinte: ah, Thaís, a gente não está pronto para prescrever e por isso eu acho que a gente não deve prescrever. Eu acho que essas duas resoluções têm que morrer. Na verdade, elas não deviam existir. Aí eu penso aqui, né? Aí eu pergunto para a pessoa assim: ok, eu concordo que a maioria dos farmacêuticos não estão prontos para prescrever. Agora eu pergunto para vocês: a solução para isso é dar um passo atrás e dizer a gente não sabe prescrever, então vamos ficar fazendo isso aqui que a gente faz e dando as costas para o paciente e não se responsabilizando por isso? Ou a gente não sabe prescrever, ok, vamos aprender. Porque a questão é a seguinte: tu indica? Ah, indico todo dia. Oxe, no dia que eu disse que passei em farmácia, minha família toda queria saber o que tomar para tratar a minha dor de cabeça. Passei em farmácia. Não, mas calma aí, eu ainda não vi essa matéria, não. Tipo, e eu indico o tempo todo, Thaís. Ah, é? Tu indica? Indico. Entrego medicamento o dia todo na minha farmácia. Ela chega com tosse. Eu sei todos, pô. Precisa não de prescrição. Ah, é? Então, vou fazer duas perguntas. Você sabe indicar? Responda para dentro de você. Você sabe indicar? Está correto o que você está fazendo? Porque a resposta tem que ser a mesma para se você sabe prescrever. A diferença é assinar embaixo. Porque a escolha que você está tomando para aquele paciente quando você indica tinha que ter a mesma base para escolher uma prescrição. Entende? Aí, nessa hora, eu até me altero. Né? Mas aí eu fico calma de novo, né? Eu sou uma pessoa tranquila. Né? E aí eu respiro fundo e falo: então, vamos refletir sobre isso. Refletir sobre os currículos de farmácia no Brasil. Refletir sobre aqueles que já estão formados e que estão agora ouvindo essa pessoa que vocês já conheciam para discutir uma coisa. Trocando ideia, lendo, entende? Fazendo grupo. Não é isso, não? A gente não tem que avançar, não? Entende? A gente estava agora há pouco no encontro de educadores discutindo coisas como essa, de educadores na área clínica. Muitos que estão aqui estavam lá. Entende? E é isso. A gente precisa avançar. Não é ficar aqui na inércia, preso às barreiras que eu sei que existem. Mas é querer superá-las, entende? Resolvê-las, porque senão a nossa profissão não vai para frente nunca. Uma profissão ela só existe se ela atende a necessidade social. A necessidade social da nossa é gritante. Né? Então, a gente tem que se levantar e dar um chacoalhão em todo mundo. Porque eu sei que é meio óbvio eu estar falando isso para vocês, mas é porque entendam que vocês são exceção. Os que pensam assim são exceção. Os que estão a fim de ouvir, os que estão assim, tudo olhando assim, ouvindo, são exceção. A maioria está tipo, viu? Tu vai dizer que eu vou ficar fazendo isso que eu fazia, mais isso que você está me dizendo, pelo mesmo salário. Está de resenha, né? Por aquele salário. Pois é. E por que o teu salário é esse? Ah, eu vou fazer tudo isso e o paciente nem sequer quer me ouvir. E por que ele não quer te ouvir? Ele sabe quem é você, ele sabe o que ele pode encontrar. Ele sabe qual é o teu valor. Ah, mas a equipe não me escuta. Ok, e tu já tinha tentado falar antes? Tu já chegou, se apresentou e falou com a equipe? Tu tentou se incluir? Tu tentou mostrar ao paciente o que você pode fazer por ele? Porque é muito fácil a gente ficar, ai, tadinho, ai, eu sou tão... Não. A gente tem que assumir a responsabilidade, que eu sei que eu não estou falando de A, de B, de C. Eu sei que a gente tem que responder por uma classe, tá? Eu sei que a maioria tenta, a maioria que está aqui, tenta dar o melhor. Se não todos que estão aqui. Alguns ainda não estão atuando, né? Mas já estão buscando se tornar melhores profissionais. Né? Mas vocês são a minoria ainda. Vocês ainda são a minoria. Então, vamos tornar a maioria. Vamos formar pessoas de forma diferente. Vamos multiplicar esses conhecimentos. Vamos discutir assuntos como esse. Ok? Então, uma vez que a gente prescreveu, a gente entrega essa prescrição ao paciente, mas a gente precisa orientá-lo sobre isso. A gente precisa determinar, junto ao paciente, qual é a melhor forma dele aprender a resolver esse problema. Porque orientar alguém não pode ser uma receita de bolo tipo, então, o senhor vai tomar... Aí vai falando, sabe? Medida farmacológica. O senhor vai, para resolver essa constipação, consumir bastante fibras, bastante água. Quais fibras? Onde tem fibra? O que é fibra? E outra,
Ah, é aí que tem fibra? Mas eu nunca comprei isso, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Entende? Então, a gente tem que um pouco se ligar, assim, que a gente tem que se incluir no contexto do paciente, entender que ele tem uma história social ali, que ele tem condições socioeconômicas que nem sempre seguem a receitinha de bolo que você tem ali, que ele tem outras condições de saúde que impossibilitam ele de fazer coisas como, por exemplo, exercícios daquele tipo ou de tal tipo. Eu preciso olhar quem é essa pessoa, entende? Eu tenho que parar de achar que todas as diretrizes, resoluções e tudo vai pegar e se encaixar como um gesso no meu paciente, de forma geral. Eu sei que seria muito mais fácil assim, né, se tudo fosse geral, né? Então, para diabetes, eu vou começar aqui, 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 aqui. Não. Isso é o padrão, mas o teu paciente nem sempre segue um algoritmo assim. O teu paciente precisa de uma personalização de conduta. E no que diz respeito à orientação, é a mesma coisa. Eu tenho que ver qual é a necessidade de aprendizagem do meu paciente, o que ele precisa aprender e como ele pode aprender da melhor forma. Porque, às vezes, eu faço os envelopes, né? Ah, então vou fazer os envelopes para orientar meu paciente como tomar. Aí boto o solzinho, a lua, né? O solzinho de manhã. Quem já fez isso? Ouviu isso, né? Mas vocês já experimentaram perguntar ao paciente o que ele entende disso? Vocês perguntam? Que a gente não tinha se atentado, né? No início a gente fazia e botava de manhã, aí botava solzinho e dizia, olha, dona Maria, aqui a senhora vai usar pela manhã. E achava que estava tudo lindo, né? Ajuda muito, ajuda na maioria das vezes. Mas pergunta para a dona Maria, antes de dizer que hora que vai tomar, porque ela tem que associar, não tem? Não foi por isso que você botou o sol? Pergunta para ela. Que é muito engraçado, assim. É muito engraçado como eu me senti. Não é engraçado como ela fez, não. É como eu me senti. Eu me senti tipo, é mesmo. Eu perguntei o do sol para uma paciente. Eu estou usando a dona Maria e seu João para, né, não ficar expondo ninguém, mas para determinada paciente eu perguntei assim, dona Maria, olha, eu fiz aqui os envelopes e eu queria que a senhora me contasse como que a senhora usaria esses medicamentos que estão aqui, segundo o que a senhora interpreta, para aí eu explicar para a senhora, que eu quero saber o que a senhora entenderia disso. Esse envelope aqui que tem essa figura, nem falei que era um sol, porque às vezes ele nem vê o sol, viu? Vê outra coisa, depende. Foi desenhado, foi impresso, qual era esse sol? Tinha olhinho, porque, velho, não bota um sol com olhinho, porque fica meio difícil. Então, você entrega o envelope e pergunta, com essa figura? Ela, é um sol, né? Então eu posso tomar enquanto tiver sol? No dia? É, e bota com a nuvem para ficar bonitinho, né? Que é aquele solzinho com a nuvem. Ah, só se estiver nublado, né? A lua, se tiver a lua, se a lua estiver daquele jeito, eu já ouvi coisas como essa. E tá errado? Ele tá errado? Não, ele tá certinho, pô. E eu fiquei, é verdade. Eu não tinha pensado assim, ah, dona Maria, eu queria lembrar para a senhora mesmo, era uma manhã, bem o início do dia. Ela, minha filha, agora eu entendi. Oxi, eu vou olhar o sol e vou saber que é uma manhã, início da manhã ainda por cima, né? Então, eu perguntei, então, dona Maria, eu queria que a senhora me contasse o que para a senhora lembrou amanhã. Ela disse, todo dia cedinho eu rego minhas plantas, porque pode estar sol, pode estar chuva, eu rego, porque eu não deixo ela exposta não, sabe? Porque a chuva bagunça as terras, aí eu boto cobertinha, minha filha. Então, todo dia eu que rego. Ah, dona Maria, é sempre no mesmo horário, assim que eu tomei café, já vou regar. Aí associo um horário. Ah, dona Maria, e se eu desenhar uma flor? Porque na época era desenho, né? Problema isso. E aí eu desenhei a flor e o regadorzinho. A senhora vai lembrar? Vô, esses são da manhã, o da florzinha. E aí o do outro paciente, que era o da noite, o negócio da lua, aí complicou, porque aí lembrava o cachorro, entende? Imagina desenhar um cachorro, eu não tinha impressora na época. Diz ele que pareceu um cachorro, né? Mas, então, ele passeava toda noite com o cachorro e associava a isso. Então, você precisa entender. Ah, Thaís, então eu vou desenhar tudo. Não, você pode levar várias figuras e pedir para o paciente escolher o que para ele lembra o amanhã, entende? O que para ele lembra o horário do almoço, entende? E aí você vai ajustando. Então, essa orientação precisa ser feita de maneira individualizada. E aí eu orientei, né? Olha que bom. E às vezes até entreguei o medicamento, a depender de onde eu estou. Porque eu posso estar num consultório, né, particular meu, ou uma clínica, ou um local onde eu atendo com uma equipe, um ambulatório também, prescrever, e o paciente ir ter acesso em outro lugar, não é verdade? Isso é uma coisa. Outra coisa é quando o paciente tem acesso no mesmo lugar que você prescreveu. Então, por exemplo, lá numa farmácia, né, você fez a anamnese e tudo, ele tem que ter direito de escolha se ele vai comprar ali ou não, tá? Só para que fique claro. Isso tem que ficar bem claro. Não pode estar atrelado a venda, né? Mas aí ele escolheu comprar ali, ele determinou que estava bom o preço, que ele consegue comprar, que ele gostou, que ele quer. Ele vai comprar. Mas acabou ali, saiu dali com o medicamento, né? E tá tudo certo? Não. Porque eu não sei o que vai acontecer com ele. Thaís, mas você perguntou tudo a ele. Você viu que era a melhor escolha para ele? Aham, vi.
Mas eu não sei o que vai acontecer com ele. Porque o corpo dele pode responder de uma determinada forma. Apesar de eu ter visto todos os medicamentos que ele usa, todas as doenças, né? Existe a idiosincrasia do paciente, existem coisas que acontecem. Ele pode ter entendido agora, mas se confundir lá na frente, esquecer. Eu preciso acompanhar o que aconteceu. Então, eu preciso avaliar os resultados desse tratamento. Tá? Então, eu vou discutir todos esses pontos com vocês, tá? Mas entendendo que tudo isso precisa ser registrado. Um serviço que não tem registro, ele não existe. Isso tem que ficar claro. Ah, mas eu faço. Não, não, não. Se você não documenta e não me diz indicadores, não me diz resultados, não me diz qualidade do teu serviço, é fantasma, entende? E aí nunca avança também. Porque como que você vai provar que seu serviço é bom? Só contando? Porque eu podia chegar aqui e falar um monte de coisa para vocês, mas e aí? Cadê os documentos? Cadê os exames dos pacientes melhorando realmente? Cadê os documentos mostrando o que foi feito? Entende? Então é importante registrar. Eu vou mostrar de uma forma bem simples uma forma de registro, que é a proposta do conselho, né? Mas existem várias outras formas, tá bom? Então a gente vai discutir essas etapas aqui para finalizar. O acolhimento, como que é feito para finalizar o curso, né? A gente vai discutir cada uma delas. O acolhimento, a anamnese e avaliação desse farmacêutico, né? O plano de cuidado e a avaliação dos resultados. Como que esse farmacêutico realiza tudo isso, tá? A gente vai ver etapa por etapa desse fluxo que eu mostrei grande ali, tá bom? A gente dá um intervalo agora rapidinho para vocês. Você acha que sim, Gabriel? E aí para vocês poderem se organizar. Gabriel tinha me sugerido fazer um intervalo rápido. E aí vocês vão no banheiro ou beber água, né? Oi? 15 minutinhos e a gente retorna, porque aí vai começar a parte mais puxada, tá? Da aula, tá bom? E aí, dúvidas, aqueles que estão com vergonha de falar aí atrás, eu estou à disposição também. Mas fiquem à vontade para falar, tá bom?